irmão, pastor Israel, da igreja de Itacoruçá, obrigado pelo carinho, por participar, né, das campanhas de missões, de várias dimensões nacionais, estaduais e mundiais, assim, de forma global, comprometidos, né, como igreja. Você que ora, você que contribui, muito obrigado a você que está junto conosco. E saber que nós temos uma retaguarda, isso nos anima muito, né, a seguir em frente. E aqui é o pastor Rodrigo, né, Pereira, aí minha esposa Nádia, Rebeca e Samuel. Rebeca vai fazer 15 anos esse ano, Samuel tem 8 anos. Nós estamos aqui no Paraguai. Mas antes de compartilhar como nós chegamos aqui no Paraguai, né, somos membros da Segunda Igreja Batista em Goiânia. Eu sou goiano, minha esposa é cearense, né, o Samuel nasceu no Oriente Médio e a Rebeca nasceu em Goiânia também. E nós nos conhecemos, eu e a minha família, a minha esposa, nos conhecemos num seminário de missiologia, sendo capacitados, treinados para poder trabalhar entre povos não alcançados, né? E nós, então, chegamos aí para o Oriente Médio, e eu lembro que, aqui para compartilhar com os irmãos, né, como que eu me despertei, como fui despertado, né, como Deus me chamou para estar envolvido com missões. Eu lembro, né, da Missão Horizontes, na época, né, e que teve um missionário lá em Goiânia, num encontro de missões, e ele, então, mostrou para nós, isso era em 1999, então ele mostrou para nós lá uma foto com várias mulheres, né, naquela foto, né, e até então a gente não sabia que todas eram mulheres. Ele colocou uma foto e todas estavam com véu e apenas mostrava o olho das pessoas. E então ele fez uma brincadeira ali com todos naquele dia, perguntou quantos aqui são homens, quantos aqui são mulheres, e ele explicou o contexto. Essas pessoas estão servindo, são todas brasileiras, elas estão servindo lá no Sahel africano, uma das regiões mais pobres do mundo, região tribal, muçulmana, onde mulher não é aceita, e explicou todo o contexto, explicou agora eu quero ver quantos de vocês vão aceitar, quantos são mulheres, quantos são homens. E então, para nossa alegria, né, e tristeza de muitos ali naquele momento, foi que todas as pessoas que estavam na foto, depois que apresentou a foto sem o véu, todas eram mulheres. E ele, então, usou uma frase, né, que eu guardo isso até hoje, faz parte do meu chamado, foi que ele usou e falou assim: olha, no Brasil, os homens estão orando assim: Senhor, eis-me aqui, envia minha irmã. E aquilo chamou minha atenção. Eu era jovem, ainda começando a minha carreira no ministério, e eu sempre tive o coração voltado para missões, querendo conhecer, querendo saber, querendo me envolver, orar, participar, contribuir. Então eu falei: não, eu não oro assim não, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E daquele dia começou um processo, né, do que Deus estava me chamando, e eu falava: eu não posso, né, é admirável, valioso o que essas irmãs estão fazendo, indo para regiões tão difíceis, economicamente, geograficamente, como pessoa, como mulheres, uma região que não aceita, e pregar para um povo que contradiz tudo aquilo que a gente ensina, mas elas estão dispostas. Eu não posso desejar o mínimo que elas. Se elas estão dispostas, eu também estou disposto a entregar minha vida nesse ministério, para essa obra missionária, e aqui estou eu, me envia para onde o Senhor quer. E então foi um processo, né, onde Deus depois me levou para o seminário transcultural, e aí onde eu conheci a minha esposa, e depois nós passamos, né, para alguns países da Europa também, da América Latina, e chegamos no Oriente Médio, naquela época que foi ali no Egito, e começamos a desenvolver nosso trabalho, nosso ministério. Na época eu trabalhava bastante com esporte, né, trabalhávamos com a igreja subterrânea, e também junto com a minha esposa, aprendendo o idioma, cultura, e servindo dentro daquilo que a gente poderia. E isso durou 2 anos até nós sermos deportados daquele local, e aí retornamos ao Brasil, e depois fomos para outro país do Oriente Médio. Não íamos desistir por causa de uma deportação, algo que acontece
muito e pode acontecer a qualquer momento com qualquer um dos nossos missionários, que nós corremos esse risco, mas não é nada sério. E graças a Deus, Deus nos deu o privilégio de retornar ao Oriente Médio e começar a trabalhar novamente, e aí nós ficamos até 2017. E aí, 2018, Deus nos trouxe, né, ao Brasil, e eu fiquei como mobilizador de missões mundiais ali em Brasília e também em Goiás, trabalhando ali juntamente com a minha esposa, perto da minha família, com meus filhos, e foi um tempo muito bom. A gente precisava daquele tempo, nós precisávamos estar com a família, precisávamos desfrutar mais da nossa igreja também, mais dos irmãos, estarem ali servindo a comunidade lá batista naquela região e incentivando a continuar investindo em missões, nos vocacionados, nas igrejas, na área transcultural também. E Deus nos deu o privilégio, depois desse período, né, de estar vindo aqui para o Paraguai, para a Tríplice Fronteira, trabalhando com treinamento de latinos para o mundo muçulmano. Esse foi o principal motivo para o qual nós estamos aqui na Tríplice Fronteira, trabalhar com treinamento de latinos para alcançar muçulmanos, tanto na América Latina como entre povos não alcançados, trabalhando com a UBLA, com as demais organizações missionárias e convenções e associações da América Latina. E Deus tem nos dado muita alegria. Nesse tempo todo, aí passamos pela pandemia, né, em 2019, 20, 21, e Deus nos deu muita graça. E o projeto continuou, e ele não só decolou, como ele voou rapidinho, e ele chegou a vários lugares, né, outras pessoas, estratégia, e nós começamos, então, a trabalhar. Para os irmãos terem uma ideia, o ano passado, 2023, os dados que nós temos aqui registrados, foram mais de 500 pessoas capacitadas, treinadas em toda a América Central e América Latina, voltado para alcançar muçulmano. Muitas dessas pessoas já estão no Oriente Médio, outros estão na Ásia, outros estão na Europa, outros continuam na América Latina, né, alcançando o seu próprio povo, né, o próprio muçulmano dentro do seu próprio país, dentro do seu próprio cidade onde eles se encontram hoje. E nós agradecemos muito a Deus, porque aquele dia, lá em Goiânia, conversando com o pastor Alexandre, e ele colocou diante de nós essa oportunidade, esse privilégio de estar vindo para a América Latina para trabalhar com esse treinamento. E nós que saímos do Oriente Médio, nós tínhamos a intenção, no nosso coração ainda, talvez voltar ao Oriente Médio. Isso não estava certo no nosso coração, mas havia essa possibilidade. E uma vez que você está no Oriente Médio, a gente falou não voltar para o mesmo país, para a mesma região, mas para uma outra região, onde realmente tem menos missionários, e a gente hoje podemos ir para essa região. A gente quer estar na frente, né? A gente quer estar desenvolvendo o projeto ali, e quando ele nos fez essa proposta, né, compartilhou conosco essa oportunidade de estarmos aqui, nessa região, trabalhando com esse foco de treinar pessoas para alcançar muçulmanos, eu não tive nenhuma dúvida do que realmente essa era a vontade de Deus para nós, né, usando a nossa liderança, os nossos pastores, nossos irmãos, né, para poder nos guiar, nos orientar. Por que eu falo isso? Eu e a minha esposa, e meu filho, né, e minha filha, somos 4 missionários, indo para o Oriente Médio, ou seja, não é muita coisa, irmãos. Pode ser que seja muita coisa diante do quadro de missionários que trabalham com povos não alcançados. Mas eu falei, se Deus me dá o privilégio de multiplicar isso, é muito melhor. Só que eu tive que lutar, nós tivemos que lutar conosco mesmo, porque melhor estar lá no campo, né? Lá no Oriente Médio, entre povos não alcançados, e não estar aqui trabalhando no discipulado, na formação, na capacitação de outros missionários. Né? Aquele momento foi um momento assim de pensar, de refletir, mas de entender que era a vontade do Senhor. E quando chegamos aqui no Paraguai, na Tríplice Fronteira, nós encontramos com outros missionários também. Missionários do Brasil, encontramos com missionários do Uruguai, com missionários da Bolívia, da Venezuela, com missionários também aqui da Argentina, missionários do Chile, trabalhando para alcançar muçulmanos aqui. Né? E todos eles estavam, a maioria, envolvido em treinar pessoas para alcançar muçulmanos. Então, eu era mais um que estava chegando, né, aqui para juntar e somar com essa estratégia, né, de projetos que funcionam tanto em Foz, como de projetos que funcionam em Ciudad del Este, capacitando, treinando pessoas.
Só que tem uma característica muito diferente, né, do que eu chamei a atenção, meu olhar, meu diagnóstico, que todas as pessoas que vinham para ser treinados ou estavam treinando o missionário eram de outros países ou de outras regiões, né, aqui do Brasil. E eu perguntei aonde está as pessoas daqui, onde está a igreja local, tanto do lado de Foz como do lado de Sudeste. Onde está a igreja? Onde estão os irmãos, as irmãs vocacionados, chamados por Deus para trabalhar, para alcançar os muçulmanos aqui? Porque até agora eu só vejo nós, que viemos de outros países, e pessoas que vêm para cá de outros países ou de outras regiões do Brasil para serem treinados, capacitados para voltar para suas cidades ou irem para povos não alcançados. E como vocês estão fazendo para alcançar os muçulmanos aqui nessa região? E aí um olhou para a cara do outro e pensou, olha, a nossa visão é alcançar muçulmanos, prepará-los e enviar para povos não alcançados. Eu falei, tá ótimo, mas e onde estão os paraguaios, os brasileiros, a igreja local envolvida? O que vocês estão fazendo? Falei, é muito difícil. Eu falei, então vamos orar. Vamos orar e pedir a Deus que levante pessoas em Cidade del Este, em Foz do Iguaçu, que sejam chamados por Deus para também alcançar muçulmanos aqui na região, trabalhar com eles. Vamos continuar treinando pessoas vocacionadas, vamos continuar orando, investindo na vida desses ex-irmãos muçulmanos, né, para que eles possam, de alguma forma, ser chamados por Deus, para que eles voltem ao seu país de origem e ali continue o projeto de plantação e discipulado, de multiplicação de igreja e tudo que nós sabemos, o que nós devemos fazer como missionário. Mas nós precisamos orar, precisamos pedir e formar. E aí, então, nós começamos a trabalhar com isso. E hoje, graças a Deus, nesse tempo, nós já estamos aqui há 4 anos, né? Então, hoje nós já temos aqui, vemos mais de 20 pessoas hoje envolvidas aqui da região, da cidade, ou de Foz, brasileiro, mas a maioria são paraguaios, hoje trabalhando, e sendo formados, sendo capacitados. Muitas dessas pessoas não têm um seminário teológico, ou não teve missiologia, eles estão tendo, são irmãos, são irmãs, que servem a Deus, que são temerosos, que querem obedecer a Deus, que têm amigos muçulmanos e eles querem, então, compartilhar o evangelho e estão buscando fazer isso. Várias idades, tem irmãos de jovens, casais, tem pessoas aí da terceira idade, mas são pessoas que Deus levantou para poder estar alcançando muçulmanos. Hoje, então, a gente tem um quadro aí de mais ou menos quase 50 pessoas debaixo desse radar, com esses missionários buscando também servir e trabalhar para poder alcançar muçulmanos aqui também, e aí somando, né, de uma forma mais completa, também agora mobilizando a igreja, orando para que Deus possa chamar mais e mais pessoas, tanto do lado do Brasil, como do lado da Argentina, como também aqui do lado do Paraguai. Do lado da Argentina, a gente ainda não tem trabalhado muito intencionalmente pela distância, pela dificuldade, mas aqui na Cidade del Este e também em Foz, a gente tem trabalhado e tem compartilhado, né, esse interesse e essa visão de que Deus quer também usar a igreja local aqui para alcançar esses povos. Não só Deus tem feito isso aqui por meio dos latinos, Deus também tem trazido irmãos ex-muçulmanos, né, vamos dizer, crentes de origem muçulmana para essa região, né, que tem vindo também para cá, Deus tem mandado eles para cá, e eles têm vindo do Oriente Médio, também por causa da migração, e eles estão também atuando hoje aqui na Tríplice Fronteira, especificamente para alcançar o seu próprio povo daqui na região, e Deus tem dado graça, e nós estamos vendo várias pessoas vindo a Cristo através desses projetos, de várias pessoas semeando e trabalhando com discipulado, e nós podemos hoje, né, celebrar que podemos ver o nascimento de uma igreja árabe aqui na fronteira, né, conduzido por ex-muçulmanos. E nós louvamos a Deus desses resultados. E outro processo do qual nós estamos trabalhando, outro projeto, outra frente missionária, é que assim que nós chegamos aqui, nós fomos visitar uma igreja local, onde o pastor tinha esse desejo, porque ele trabalha com judeus e com árabe, e ele tinha, então, o desejo de ser capacitado, de aprender a capacitar a igreja para alcançar muçulmanos. Só que nesse tempo, nesses um mês que nós estamos no mês de dezembro, aí mês de janeiro foi quando nós começamos, e ele, então, descobriu que tinha um câncer no estômago que o levou
a morte em 3 meses. E então a igreja ficou sem pastor, diferente de nós no Brasil, onde tem um seminário, que tem muita gente estudando, muita gente sendo preparada. Aqui no Paraguai a gente não tem muito vocacionado em seminário e a gente não tem muitos missionários e a gente não tem pastores de tempo integral para poder assumir igrejas. E esse era o caso, ele era um pastor de tempo parcial, ele tinha o seu trabalho e ele também pastoreava a igreja, ele foi um dos fundadores, plantador dessa igreja. E então, assim que ele veio falecer, a igreja ficou sem ninguém. E aí, passando por pandemia, toda aquela dificuldade, e aí então eu, juntamente com o pastor Alceir, que é do Rio, que é jubilado pela junta, nós começamos a dar assistência a esses irmãos, porque a gente não poderia ver uma igreja bem localizada, num local tão estratégico para alcançar tantos muçulmanos, como o próprio Paraguai, ver essa igreja, de repente, ter as portas fechadas, né? A igreja no sentido do templo, né? Da propriedade do própria igreja. Então, nós começamos um processo, e hoje nós estamos há 2 anos com essa igreja. 1 ano, aí depois o pastor Alceir retornou ao Rio, então eu fiquei com a minha família, dando assistência, né, pastoreando principalmente a liderança da igreja. Então, há 1 ano atrás, nós assumimos realmente o processo de estar trabalhando com revitalização dessa igreja. E graças a Deus, uma igreja que estava a ponto de ter o templo fechado. Hoje nós podemos contar aí com mais de 70 pessoas, contando as crianças, hoje congregando nessa igreja, uma igreja que chegou, né, a ter aí 5 pessoas congregando. Então, graças a Deus, Deus tem dado crescimento, Deus tem dado força a esses irmãos, e nós trabalhamos aqui com o DNA missionário. Né? Nós queremos, né, e aqui eu quero ler com os irmãos, lá em Mateus 28, né, o versículo 20, que diz assim: ensine esses novos discípulos a obedecer a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós entendemos que devemos ensinar esses discípulos, nós entendemos que devemos ensinar esses irmãos dessa igreja, que devem fazer discípulo, e que nós devemos ajudá-los, principalmente na área missionária, que eles precisam ser missionários aqui, de forma prática, não apenas na teoria, que eles podem participar da obra missionária tanto no Paraguai como também no mundo, e nós temos, então, focado na capacitação, no treinamento desses irmãos na área missionária também, transmitindo o nosso DNA missionário. Assim como o pastor Alcenir disse, né? Nós estamos no nosso sangue aí um M, né, de missionário. Então, nós trabalhamos aqui com o DNA missionário e, graças a Deus, Deus tem dado para nós frutos, né, desse trabalho, e nós louvamos a Deus e queremos continuar. Não sabemos quanto tempo nós vamos estar aqui, e um dos meus pedidos, eu quero finalizar aqui, colocando diante dos irmãos alguns pedidos de oração, e para que possamos abrir aqui para as perguntas, né, se os irmãos fizeram ou possam já querer fazer, nós vamos estar buscando responder essas suas perguntas. E um dos nossos pedidos de oração é que Deus levante paraguaios. Nós estamos aqui no processo de revitalização de 4 a 5 anos, mas nós precisamos sair daqui. Não sair daqui da região, mas sair gradativamente da igreja, no momento que nós identificarmos alguém chamado por Deus, uma família, para ser os futuros pastores dessa igreja, os futuros líderes dessa igreja. Nós temos uma diretoria que trabalha junto com uma equipe, mas nós precisamos de um paraguaio para estar conduzindo a igreja. E é trabalho meu como missionário, né? Trabalho nosso como missionários da Junta de Missões Mundiais da Igreja Batista de Itacuruçá, de formar essas pessoas, de trabalhar com eles. Então, eu peço que os irmãos orem para que Deus nos mostre, para que Deus levante, nesses próximos 2 anos, essa pessoa, essa família. Temos alguns, mas precisamos ainda confirmar com essas pessoas se verdadeiramente eles têm essa vocação dada por Deus ou desejo apenas. Precisamos confirmar com eles, e ore por nossa família também, por Samuel, pela Rebeca, por minha esposa hoje assume também por 2 anos a presidência da União Feminina aqui do Alto Paraná, trabalhando com o Paraguai, para formar também uma liderança, formar uma visão missionária dentro da associação aqui também. Então, ore por esses 2 motivos aí, para que a gente possa continuar seguindo em frente. Amém? Pastor Senir? Amém, amém. Rodrigo, eu queria, né, aproveitar, né, esse nosso bate-papo, porque você falou aí sobre igreja subterrânea, né?
E para a gente aqui do Brasil, isso é muito distante, né? Que história é essa de igreja subterrânea? Como é que é esse trabalho? Como é que é o dia a dia? Eu queria também que você detalhasse um pouquinho mais sobre essa sua deportação, né? Por que você foi deportado? Né? O que aconteceu? Como é que foi todo esse processo? Tá. Assim, no Oriente Médio, nós podemos dizer que tem 3 tipos de igreja, ou 3 perfis de igreja. Você tem a igreja oficial, não, vamos pensar aqui no Oriente Médio, você tem a igreja copta, ortodoxa, a síria, anglicana, você vai ter algumas igrejas evangélicas, como Batista, Assembleia de Deus, Aliança, Nazareno, você vai ter algumas igrejas lá. Essa vamos dizer que seria a igreja oficial, né, que está ali. Mas você tem também a igreja subterrânea, ou a igreja nos lares, né, que é a igreja que trabalha principalmente com irmãos de origem muçulmana. Porque existe uma situação muito complicada entre a igreja oficial, que é basicamente formada por cristãos, então você vai ter ali a igreja ortodoxa, né, copta, você vai ter a igreja evangélica. Então vamos pensar direitinho. Então a igreja evangélica batista, tem a igreja batista em vários países do Oriente Médio. Lá tem a igreja batista, tem o seu templo e ali a igreja. Mas se você olhar a origem dos irmãos, eles vieram do catolicismo, vieram do ortodoxo, vieram do copta, mas não vieram de transfundo muçulmano, não vieram de origem muçulmana. E existe um conflito no Oriente Médio entre essas pessoas. Então, esses cristãos, eles podem sofrer perseguições, sofrer abusos, passar por dificuldades, se eles forem encontrados ou oficialmente identificados como pessoas que estão fazendo proselitismo, levando o cristianismo a muçulmano. Então, quando eles recebem muçulmanos na igreja, eles podem ser ameaçados, podem passar por dificuldades. Apesar que hoje, devido ao Estado Islâmico, né, devido à Primavera Árabe, começando lá na Primavera Árabe, e depois do Estado Islâmico, isso abriu as portas da igreja para receber muito refugiado muçulmano. Então, por questão de obras sociais, já que o governo não pode atender muito, então o que eles fizeram? Eles começaram a abrir as igrejas evangélicas para receber mulheres, homens, e receber muitos voluntários de várias organizações missionárias para atender. Então, isso era feito na igreja. Dentro da igreja batista, por exemplo, pode ser pregado. Se alguém reclamar, está sendo feito dentro do espaço da igreja. Isso está acontecendo no Oriente Médio, dentro desse espaço. Então, você tem... Só que as pessoas que se convertem, que vêm da origem muçulmana, eles, por questões culturais, porque agora eles não podem, muitos têm medo de poder ser identificados como os responsáveis de ter levado essas pessoas a deixar o islamismo e estar hoje no cristianismo. Né? Então, essas pessoas vão passar por algumas dificuldades. Então, o que surge? Surge as igrejas de origem muçulmana, que é a igreja subterrânea, ou a igreja dos trilhos, abaixo dos trilhos, tem 2 trilhos, ou muita gente trabalha com, como se fosse um metrô, né? Dele tá os vagões que passam por cima, mas os que passam por baixo. Então, alguns identificam também do segundo trilho, né? Que estão de baixo. E o que funciona isso? Então, são igrejas, né? Essas igrejas, elas podem estar de subterrânea, elas podem estar ligadas a uma organização missionária, ou elas podem estar ligadas a algum pastor, ou elas podem estar ligadas a alguma igreja local. Nem todas estão ligadas à igreja local. Então, o que tem trabalhado muito é que essas igrejas que querem trabalhar com muçulmanos, mas que estão tendo dificuldade, porque trabalham com área social, as pessoas se convertem, e não tem como juntar esses cristãos evangélicos de origem cristã e muçulmana no mesmo tempo, por questões culturais, porque isso pode trazer dificuldade para eles, e questões culturais também, política que eles enfrentam, econômica. Então, essas igrejas elas acabam sendo levadas a trabalhar com uma estratégia de pequenos grupos que se multiplicam. E essa é a igreja que mais cresce hoje no Oriente Médio. A igreja de origem muçulmana é a que mais cresce, a que leva o evangelho a lugares onde o cristão não pode ir. E devido a essa capacidade, então, o que seria a igreja subterrânea? Principalmente igrejas formadas por crentes de origem muçulmana. Essa é o conceito aí. E sobre a deportação, os detalhes foi que a gente morava no Egito, e nós fomos trabalhar
e treinar alguns irmãos na área de como usar o esporte para evangelização e como usar o esporte como área de desenvolvimento comunitário também, e aproveitando isso para compartilhar o evangelho. A gente foi para o Sudão para ficar 2 meses, eu e a minha esposa, junto com outros missionários que estavam no Sudão e outros que estavam indo com a gente. Depois de 2 meses, quando a gente retornava ao Egito, então eles me pegaram no aeroporto. Eu tinha visto de saída, visto de volta, mas eles não era isso o problema. O meu nome estava na lista negra, uma lista que eles colocam nos aeroportos, quando a pessoa sai, ela tem que se identificar, então ali a polícia conhece, então identifica essas pessoas e vai fazer entrevista. E aí eles me pegaram, né, não os demais missionários que estavam juntos, né, eu não sei, né, Deus me permitiu que eu fosse o escolhido dos demais, né, então ali os demais passaram, né, que moravam no Egito, assim a minha esposa, e eu falei para ela, olha, pega nossas malas, que daqui a pouco, né, a gente pode até perder as malas, pega lá enquanto eu vou ver o que eles querem comigo. Até então, eu não tinha noção do que estava acontecendo. Só, o nome está aqui, beleza, mas o que querem comigo? Isso já tinha passado outras vezes, né, e não tinha dado nenhum problema. Então, tranquilo, fomos, né, levado, no meu caso, eu fui levado para uma sala de entrevista, depois passei por outra entrevista também, mas nada demais, eles me perguntavam onde que eu morava, há quanto tempo eu estava lá, o que eu desenvolvia, o que eu fazia, né, qual o nome da minha esposa, na época a gente não tinha filhos, e coisas assim básicas, sem nada, não maltrata, não faz nada, somente ali te faz uma pressãozinha, e ali eles me levaram para um outro local, e depois me levaram para uma prisão que eles têm dentro do aeroporto, onde detém algumas pessoas. Ali tem as mulheres de um lado e os homens ficam de outro. E então começaram a me pressionar, né, tanto os que estavam como eles, e também, só que eu não tinha o meu passaporte. O meu passaporte não estava comigo, meu passaporte ele ficou com a minha esposa. Isso foi muito bom, porque se eu tivesse o passaporte comigo, eu teria que entregar o meu passaporte e a ideia deles era me deportarem para o Sudão, de onde eu estava vindo. E no Sudão você não entra, você tem que pedir visto com bastante antecedência. E então não saberia, a minha esposa não ia saber como que eu ia conseguir identificar, como que eu ia entrar em contato para falar com ela, ou seja, isso ia criar um monte de dificuldade, né, aí em vários lugares, né, tendo que envolver a Embaixada do Brasil, ter que envolver a Junta de Missões Mundiais, todas as outras organizações com quem a gente tinha contato ali, com outros missionários também de outras organizações, ia criar um clima bem tenso ali, de preocupação, né, com essas pessoas, né, para eles também, para comigo. Então, eu não tinha o meu passaporte, estava o passaporte com a minha esposa. Então, eles tiveram que buscar a minha esposa, identificar quem era, né? E ela não tinha saído do aeroporto. Eles começaram a chamar pelo microfone, até que ela se apresentou, uma outra missionária não saiu de perto dela, para não deixar ela sozinha. Então, ela identificou e falou, né, eu sou a Nádia, que vocês estão procurando, cadê meu esposo, tal. Explicou, eles falaram, seu esposo vai ser deportado para o Sudão e me dá o passaporte. Ela falou, não, eu não entrego o passaporte é um documento brasileiro e eu não tenho autorização de dar para você, não. Me explica o que vocês querem fazer com o meu esposo, onde ele está, Isso era 8 da manhã, eles procuraram a minha esposa e era quase 1 da tarde. Imagino como estava a cabeça dela com respeito a tudo que estava. Eu sabia que ela estava com outros missionários, eu estava mais tranquilo, mas não tem como falar com as pessoas. Então, a minha esposa falou, eu entrego o passaporte dele, mas eu entrego para ele. Mas eu preciso ir lá onde ele está, e vocês me levam. Aí, então, foi conversando até que eles aceitaram, a minha esposa veio, entregou para mim o passaporte, a gente conversou, e ela perguntou, o que eu faço? Eu falei, olha, né, e eles querem te mandar para o Sudão. Eu falei que para o Sudão não tem como. E então a proposta deles foi o seguinte, se eu comprar as passagens até 6 horas da tarde, eles te mandam para o Brasil. Aí ela falou, e eu concordei com eles, então eu estou aqui com a missionária tal, eu não tenho esse recurso todo no nosso cartão, mas ela vai comprar no cartão dela, e eu falei, então aproveita e pede para ela comprar a minha passagem e a sua, que a gente vai junto, a gente se encontra no avião. E ela falou, então tá bom, vamos fazer assim então. E então você vai para casa, arruma nossas coisas, lá, né, despede do pessoal, e amanhã de manhã, então, a gente se encontra no avião. E assim foi feito, eles pegaram o passaporte, ficaram com ele, não deixaram ficar comigo, ela comprou a passagem, trouxe para eles mostraram, e no outro dia, 6 da manhã, eu estava sendo conduzido ali
com a escolta militar para entrar no avião, e o avião não tinha autorização de decolar enquanto eu não chegasse. Que privilégio, verdade? O avião não pode decolar enquanto você não chega. E aí, então, quando eu cheguei, sentei, e aí o policial deu o sentido, e a minha esposa já estava preocupada, porque já estava todo mundo no avião para decolar para o Brasil, onde está minha esposa. Eles não vão cumprir com o acordo. E aí, de repente, quando ela me viu, né, ficou bem feliz, e aí eu sentei do lado dela, a aeromoça veio e falou, fica tranquilo, né, falou para ela que agora o avião decola. A gente não tinha autorização de decolar enquanto ele não chegasse. E agora a gente vai decolar. E fomos para o Brasil e voltamos depois para o Oriente Médio 3 meses depois. Pois é, essa tua fala final já responde a uma indagação que veio aqui à mente diante da sua narrativa, que era justamente se essa situação não te desestimulou, né, a continuar, né, no trabalho missionário, mas você já respondeu aí no seu final. Motiva, na verdade, né? Motiva. Maravilha. Não desmotiva, motiva. Maravilha, Rodrigo. Antes de eu passar para o pastor Samir, para ele também fazer aí as suas perguntas, eu queria só te fazer mais uma indagação, Rodrigo, porque a gente sabe esse trabalho com os muçulmanos, ele era um trabalho muito difícil, com assim, algumas nuances, né? Porque a gente sabe, por exemplo, um muçulmano que aceita Jesus Cristo, ele normalmente é rejeitado pela sua família. E aí, como é que vocês trabalham isso? Há um acompanhamento? A pessoa é deixada à sua própria sorte? Como é que é essa preparação para vocês que atuam dentro desse contexto para receber essa realidade, nessa situação que eu vou pregar o evangelho aqui para esse jovem, mas ao aceitar o evangelho, ele vai ser rejeitado pela família. E aí, como é que fica? A gente até brinca, vai ser boas notícias para ele, vai ser boas notícias de verdade. Então, na verdade, existe a rejeição tanto da família dele como da rejeição cristã, né, dos evangélicos. Né, como eu falei, alguns não são aceitos na própria igreja, são rejeitados pela família, como ex-muçulmano, mas também não são aceitos na comunidade crente, por ser de origem muçulmana. Então, eles acabam tendo que falar, o que eu faço? E se realmente, graças a Deus, muitos acabam retornando ao islamismo, por causa disso, eles, né, como eu sou de vocês não me aceitam, não fazem nada, me deixam assim, a minha família não me aceita, outros entendem as situações políticas, né, que passou, a história que passou, não condena, mas eles acabam sem saber o que vão fazer. Então, se a pessoa que leva eles a Cristo não seja aquela pessoa que tem consciência que ela tem que estar com eles no processo de discipulado, mesmo que isso lhe pode tirar a vida ou uma deportação. E aí o missionário tem que estar consciente do que ele está fazendo. Eu não quero ser mandado. Se eu for acusado andando com ele, eles vão me pegar e me mandar para fora. Eu não quero, quero ficar aqui no país. Se preocupar com isso, não é o que o missionário tem que se preocupar. Né? Então, tem que se preocupar em dar a vida por ele. E ele precisa ver isso em nós. Então, hoje, graças a Deus, 20 anos para cá, isso mudou muito. Isso deixava muito a desejar. Ou as pessoas tiravam eles do país, estrategicamente era tirar as pessoas do país e levar para... Hoje, não. Hoje, as agências missionárias, o movimento de discipulado e de plantação de igrejas que existe no mundo muçulmano permaneça no seu país e permaneça fiel à sua família. Leve o evangelho para a sua família. Entre na sua família. Resista firme com a sua família. Eles precisam ver que é honroso servir a Jesus. Pague o preço. Fique. A não ser que... Mas ele hoje não é mais incentivado a abandonar a família. É incentivado a amar ainda mais a família. Porque agora ele sim tem condições de amar mais a família do que antes. Por causa de Cristo. Então, ele é incentivado hoje a continuar firme com essa missão de compartilhar com a própria família. E é isso que tem trazido hoje frutos e mais frutos entre muçulmanos no Oriente Médio e Ásia, em vários lugares do mundo, porque eles ficam, não só conseguem levar a família, como leva aldeias, leva tribos inteiras a Cristo por causa da sua firmeza, da sua resistência em permanecer fiel e demonstrar que é diferente do que era antes para a sua família.